Boa tarde a todos. Declaro aberta a sessão da reunião do CONCAN. Uma preocupação, eu tenho alguns informes. O primeiro informe é que a próxima comissão do CONCAN vai tomar posse na primeira terça-feira do ano, que eu acredito que seja dia 6 de dezembro. Depois a gente só confirma a data, tá, Wilson? Eu não farei uma reunião extra em dezembro. Toma posse em dezembro, na próxima reunião. Eu não farei uma reunião extra oficial, uma reunião extra para compor isso. Um outro detalhe é que nós não temos o número suficiente de docentes e nem o número suficiente de suplentes. Então, assim que vocês tomarem posse, eu já vou convocar a comissão para ter uma nova eleição, onde as pessoas vão se inscrever de dezembro até janeiro, e em fevereiro será a eleição com esse cronograma, tá? Para a gente já começar o ano com a equipe toda composta, a comissão composta. Aí eu vou pedir a colaboração de todos, que vocês divulguem, porque o que a gente tem visto? Que a comunidade não está participando de uma coisa tão importante que é o CONCAN. Esse é o primeiro informativo. O segundo informativo é sobre o TLLE, que nós estávamos atrás da legislação e não há, mas os diretores entregaram uma reivindicação para a reitoria que ele normatizasse e institucionalizasse o TLLE. A reitoria alegou que ela não tinha feito até o momento, porque para a reitoria não há problema com o TLLE. Lá funciona muito bem, e o que nós, diretores, colocamos? Que o campus ele tem uma dinâmica totalmente diferente da reitoria. A gente atende os alunos, a gente atende a comunidade, a gente tem o processo seletivo, tem edital de aluno, tem matrícula do processo seletivo. Então, o TLLE ele tem que ser normatizado. Não pode funcionar cada um em um lugar, de um momento, ainda mais quando os CONCANs não querem legislar sobre isso, e nem o diretor, quando não há uma fundamentação para se basear nisso. Então, isso está correndo, pode ser que passe agora pelo Conselho Superior, a reitoria ia verificar, e nós estamos no aguardo. Caso não ocorra, nós vamos ter uma reunião em Boituva no início de dezembro para verificar qual vai ser o rumo do TLLE. A priori, o nosso campus não tem nada, porque não tem nenhuma legislação sobre isso. O outro item que eu preciso falar é que nós temos 3 servidores técnicos administrativos que vão ser afastados para capacitação. Um é a Roberta, o outro é o Wilson, que vai se afastar em dezembro e janeiro, e o outro é a professora Juliana Grégio, que está pedindo afastamento também. A reitoria também está normatizando isso para que ocorra do mesmo jeito em todos os campos. Mas, a priori, como não acontece, eu estou fazendo as liberações conforme o suporte que os setores dão. Porque para que um servidor saia, principalmente, tanto faz professor quanto técnico administrativo, o grupo do qual eles estão envolvidos tem que se comprometer assinando lá um documento que aquela atividade vai ser realizada por outro servidor. Tá? Mas então são esses 3 no momento que vão se afastar para capacitação. E a partir de agora eu vou passar a informar todos vocês quem sai para capacitação, para que vocês saibam mais ou menos como está o andamento de afastamento no campus. E o outro detalhe é que a CAI ganhou uma sala, vocês já receberam um e-mail sobre isso. A CAI agora está na primeira sala, que é após a porta de vidro. O Caleb do sócio pedagógico com a Dina e com a Maria Ângela ou a Maria Dulce estão na sala de trás. O RH foi para a antiga direção e a direção está na antessala ali, que é da recepção. Tá? Só para vocês verem que teve umas alterações na estrutura. É só isso. A Natália vai apresentar a pauta 1, que fala sobre o calendário acadêmico. Tá bom? Obrigada. Pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos os conselheiros. Eu trouxe aqui, então, a minuta do calendário acadêmico 2018, que foi construído com a colaboração de todos os setores do campus. Certo?
Bom, no final de setembro, meio de setembro, veio da reitoria um checklist, o pedido de que esse calendário fosse elaborado em colaboração com todos do campus, e ele teria que ser aprovado e publicado até o dia 27 de novembro. Eu passei esse calendário para todos os coordenadores de curso, para todas as coordenações de setores, e dei um prazo relativamente longo, de 3 semanas, para que todos os setores, todos os professores, enfim, todo mundo pudesse enviar sugestões para esses calendários, para a composição desses calendários, né, que tem o calendário das atividades da DAE, do técnico, do superior, do integrado e da pós-graduação. Tem várias abinhas aqui embaixo, não sei se vocês se atentaram quando receberam para análise. Alguns prazos de secretaria, prazos de matrícula, de alguns editais específicos de reopção de curso, de aproveitamento de estudos. Nós seguimos os prazos da organização didática, de acordo com o checklist que foi enviado pela reitoria. Discuti com os setores também a inclusão de algumas datas, a modificação de algumas datas que talvez não tenham dado muito certo esse ano, como, por exemplo, o extraordinário aproveitamento de estudos, que até então nós só tínhamos 3 cursos superiores, não sei se não era tão divulgado, nós tínhamos poucos pedidos de extraordinário aproveitamento. Esse ano, com a abertura de 2 novos cursos superiores e com a nossa comunidade aumentando, nós tivemos um pedido muito grande de extraordinários aproveitamentos e o prazo do calendário desse ano, que era de 2 semanas, não foi suficiente. Nós tivemos que estender esse prazo para que as bancas, para que o processo de avaliação pudesse ocorrer. Por isso, nós já pensamos em ampliar esse prazo no próximo calendário para poder atender essas requisições dos alunos. Uma outra questão que foi inserida no calendário, que não estava prevista no calendário anterior, foi um horário especial de funcionamento da secretaria para atendimento das matrículas, tanto em fevereiro quanto em agosto. Esse prazo especial ele segue a resolução 963 de flexibilização da jornada de trabalho dos servidores administrativos, que diz que se estiver previsto em calendário, horários especiais para atender demandas da instituição podem ser previstos. Então, pensando nesse artigo 4 dessa resolução e conversando com a secretaria, com o Silva, no caso, que é o coordenador, nós colocamos o mês todo um horário flexibilizado de funcionamento da secretaria para atender essas demandas que são muito grandes no início de cada semestre. Esse outro item, que seria um dia reservado para as atividades de manutenção do campus, ele não foi na minuta que foi enviada para vocês, porque a Juliana da DA ela acabou me passando um pouco depois que ela teve alguns problemas esse ano com relação ao funcionamento do campus. Nós temos vários sábados letivos que estão previstos em calendário, mas por conta do aumento do nosso número de alunos, do aumento das demandas, de várias atividades extras que têm sido oferecidas, esses sábados letivos que estão previamente previstos no calendário, eles não têm sido suficientes para abarcar essas demandas. Então, os professores, na medida do possível, eles têm solicitado outros dias que não previstos em calendário. E não há problema nenhum em fazer uso desses dias. A questão é que tem alguns serviços de manutenção que têm sido prejudicados, porque às vezes o campus abre todos os sábados para atender esses professores, esses alunos. Então, a Juliana me pediu para inserir no calendário, já tem no calendário todo, um sábado em que não poderia haver atividades no campus, para que as meninas da limpeza pudessem efetuar a limpeza do pátio, das salas de aula, dos laboratórios, para que o pessoal da CTI pudesse fazer a manutenção dos computadores em laboratório, manutenção de projetor, enfim. Eu coloquei aqui um sábado, geralmente, ou é o último ou é o penúltimo sábado, dependendo dos feriados e tal, dentro do calendário como manutenção. E, fora isso, todas as outras datas, os outros eventos são os eventos que estão de acordo com o checklist enviado pela reitoria. Tanto no que diz respeito à reunião de pais, atendimento de secretaria, eventos da biblioteca, eventos do campus, quanto também no que diz respeito à atribuição dos professores, prazo para divulgação de componentes curriculares, atribuição de aulas, ensalamento, entrega de documentos institucionais como diários, notas, relatórios, planos individuais de trabalho, entre outros documentos. Queria saber se alguém tem alguma dúvida para que a gente trate de maneira mais pontual.
tarde, Nelson. Boa tarde a todos. O que acontece? Às vezes a gente marca, por exemplo, 4 semanas de aulas. Por exemplo, vamos lá, digamos que 31 de março a gente começa um curso de extensão. E aí eu tenho 4 semanas ou 5 semanas de aula aqui. Então, por exemplo, se eu começasse 31 de março, lá no caso, naquele 17 de abril, né? Acho que é 17 de abril, tá? Tem um deles lá que está o manutenção no campus, é dia 24, né? Dia 28. Dia 28? Isso. Então, de repente, eu teria uma aula no dia de manutenção, por exemplo. Digamos que eu comecei lá no dia 3 de março até o dia 31 de março. Eu teria um dia de manutenção. Vai ser uma coisa assim, ninguém vai poder fazer nada, ou, eventualmente, alguns casos vão ser liberados de poder... Acho que tem que ficar claro para a comunidade. Ninguém vai entrar no campus, ou, eventualmente, caso aconteça, para não quebrar a frequência de algum curso, ou alguma emergência que acontece de alguma aula, um professor... Ele tem que viajar dia 24, dia 17, só tem aquele sábado para colocar. Acho que tem que ficar claro para a comunidade como é que é essa decisão. Tá? A ideia, Nelson, pelo que foi passado pela Juliana, era essa mesmo, de não haver atividade de ensino ou projetos de extensão e de pesquisa nesse dia. Para que, por exemplo, as meninas possam efetuar a limpeza das salas, dos espaços, elas geralmente jogam água, para que você possa prever, por exemplo, um problema que nós tivemos esse ano foi a manutenção das caixas d'água. A limpeza das caixas d'água, que exige que sejam esvaziadas todas as caixas, e aí todas as descargas, todas as torneiras ficariam sem água. E nós não conseguimos fazer isso esse ano ainda por conta de todo sábado ter uma atividade. E é algo que impacta diretamente na vida das pessoas que vão frequentar esse campus no sábado. Então, já estando previsto no calendário, quem for oferecer um curso FIC, ele tem condições de remanejar essa aula, essa atividade para um outro sábado. Por exemplo, você vai dar 4 semanas de aula, você já pularia o dia 28 e já pegaria o sábado subsequente, por exemplo. Perfeito. Tudo bem? Eu não fiz as sugestões na época que foi passado, né? Eu não sei se cabe fazer alguma modificação ou se a gente está aqui só para aprovar ou não, né? Mas eu observei, principalmente do técnico subsequente concomitante, que é onde eu atuo, e eu fiquei com algumas dúvidas. Primeira coisa, em relação ao calendário geral, né? Primeira dúvida que eu fiquei e o ProEja? Vai ter, não vai ter, porque não está o calendário aí, né? O ProEja, ele ainda não, ele está em processo de elaboração de PPC. Então, até que a gente tenha esse PPC aprovado e submetido a todas as instâncias, nós não podemos prevê-lo em calendário. A gente só pode prever a partir do momento em que ele tiver uma resolução de aprovação pelo Consup. E ainda não começou o processo de tramitação. Mas existe a possibilidade dele abrir em 2018? Existiria no segundo semestre. Ah, tá. Mas como ainda não tramitou e ainda é muito incerto, então ele não está previsto. No primeiro semestre, então, não vai acontecer? Não, com certeza não. Só essa dúvida. Eu fiquei com dúvida, principalmente no conselho de classe, né, consultivo, e no deliberativo também, tem 4 dias para o técnico concomitante, né? Quantas turmas teriam ano que vem se tem necessidade de ter 4 dias reservados ao conselho? Porque... Geralmente, eu já trabalhei em escolas que tinham muito mais turmas, muito mais alunos que a gente tem aqui, e o conselho era, no máximo, 2 dias, porque fica muito complicado, né? Ainda mais que a gente não está dispensando os alunos no dia. Semestre passado, eu tive que trocar o horário da minha aula em cima da hora do conselho, porque não tinha tinha uma atividade programada que depois não aconteceu no horário da aula. Por sorte, eu consegui, a coordenadora estava aí, e eu consegui trocar com ela. O horário da minha aula, a gente fez uma troca de cadeiras lá e eu consegui negociar. Mas foi assim, em cima da hora, porque senão ou eu ia estar em aula ou estaria em conselho. E professor que dá aula em muitos cursos, né? Por exemplo, professor de letras e de matemática, ficou complicado participar 4 dias de conselho. Né? Ele vai dar aula naquela semana, né? Ele vai ter que trocar todos os horários dele naquela semana. Então, assim... meu questionamento tem necessidade de ter 4 dias, se seria possível reduzir para 3, né? Sobre o conselho consultivo, eu vi que os dois, tanto do primeiro semestre quanto do segundo semestre no técnico, o primeiro semestre ficou para a segunda semana de maio.
E o semestre começa dia 5 de fevereiro, ou seja, no início do 4º mês do semestre, né, a gente vai fazer o consultivo. Já não dá para